que você continua repetindo os mesmos ciclos? Você já percebeu que algumas pessoas parecem viver os mesmos ciclos repetidamente? Mudam de relacionamento, mas continuam se sentindo insuficientes, mudam de trabalho, mas continuam perdidas, começam projetos, mas não conseguem concluir, e normalmente acreditam que o problema é falta de disciplina ou falta de vontade, motivação. Mas na maioria das vezes não é. Existe um ciclo invisível que muitas pessoas ficam presas emocionalmente, e ele começa de forma silenciosa, na falta de clareza emocional. Quando você não entende o que você sente, você começa a viver no automático, e isso gera um conflito interno. Uma parte sua quer mudar, a outra parte sente medo, culpa, insegurança ou exaustão. E então começa o autoabandono. Você tolera situações que te machucam, adia decisões importantes, se desconecta de si e se sobrecarrega. E sem perceber, passa a tomar decisões que reforçam ainda mais o padrão do qual você queria sair. E foi observando isso que nos meus atendimentos e na minha própria história que eu comecei a perceber que muitas pessoas não precisavam apenas falar de suas emoções, elas precisavam desenvolver clareza. Clareza sobre o que sentem, sobre o que repetem, sobre o que evitam e principalmente o que continua conduzindo as suas escolhas. E foi a partir disso que eu desenvolvi o método Clareza Emocional, que é a base de como eu conduzo o meu acompanhamento individual. Um método que une autoconhecimento, identificação de padrões, reorganização emocional e reposicionamento. Porque muitas vezes o problema não é a falta de capacidade, é o excesso de confusão interna. E quando a raiz emocional continua desorganizada, a vida continua repetindo os mesmos cenários, só que com personagens diferentes. E talvez a pergunta aqui não seja o porquê eu sou assim, mas sim, qual é o padrão invisível que conduz a minha vida hoje. Quando você cria essa clareza, você consegue e começa a enxergar o que antes apenas você só repetia e finalmente você pode escolher diferente. E se isso faz sentido para você, salve esse vídeo e me segue, porque nos próximos conteúdos eles vão te ajudar a entender e a enxergar esse ciclo e principalmente sair dele.